Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. E o assunto deste vídeo é a liturgia da Santa Missa. Confira aí. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou Sérgio Matias e este é o canal Estude Teologia. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê o seu like ao final desse vídeo, deixe o seu comentário para que o nosso canal continue crescendo e abençoando muitas outras pessoas. Queridos irmãos, uma coisa é importante. A missa, ou celebração da Eucaristia, não é a oração de um só homem, pois já não basta rezar só em casa. A igreja sempre foi e continua sendo a casa de Deus e o lugar da oração em comunidade, pois Jesus frequentava o templo em Jerusalém com Maria, José e os apóstolos. Jesus já dizia, e isso está expresso em Mateus 18, 19 e 20, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir o que quer que seja, conseguirão do meu Pai que está no céu, porque onde dois ou três se reúnem em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por isso é bom que cada fiel católico entenda bem cada parte da missa, a fim de que a Santa Eucaristia não se constitua em um mero rito mecânico, onde as pessoas só copiam o que as outras fazem, com os gestos, sinais, genuflexão, etc., sem entender exatamente o que está acontecendo. A missa é igual para toda a assembleia, mas a maneira de que cada um participe pode ser diferente, pois depende da fé que a pessoa tem e também o grau de formação e entendimento na religião. Às vezes nós vamos fazendo muitas coisas sem saber por quê. Por isso, para participar da missa com muita fé e alegria, além da sua formação catequésica básica, o fiel deve conhecer todas as etapas da liturgia da missa, porque ninguém pode amar aquilo que não conhece. Então, o objetivo desta aula é de apresentar alguns fundamentos básicos da liturgia da missa, a fim de que todo fiel católico tire todo o proveito espiritual que a Santa Eucaristia oferece para todos nós. Por isso, nós vamos fazer aqui um caminho com as partes da missa. E nessa aula, de maneira específica, nós vamos falar da parte 1, a saber, nós temos a primeira parte, que é a abertura da celebração. Depois nós temos a segunda parte, que é a liturgia da palavra, a terceira parte, que é a Eucaristia, e a quarta parte, que é o rito final. Nesta aula nós vamos nos deter à parte número 1, não é? Que é o início da Santa Celebração, a abertura da Santa Celebração. Se nós observarmos bem a liturgia da missa, nós vemos que ela se inicia com o canto e a procissão de entrada. A seguir, o sacerdote traça um diálogo com a comunidade, acolhendo toda a Assembleia em nome de Deus. Segue-se então o ato penitencial, as aclamações, as súplicas e a oração conclusiva. Então, nessa primeira parte, esses ritos têm por finalidade, em primeiro lugar, reunir os fiéis, possibilitando a eles comunhão. Depois, dispô-los a ouvir com proveito a palavra de Deus. E terceiro, a celebrar de maneira frutuosa a Eucaristia. Nessa primeira parte nós temos então o canto de entrada e o sinal da cruz. O canto está a serviço do louvor a Deus e de nossa santificação. Quem canta reza duas vezes. Não é apenas para embelezar a missa, mas o canto inicial, o canto de entrada, é para nos ajudar a rezar melhor. O canto de entrada deverá estar em plena sintonia com o momento litúrgico que nós celebramos. E ele tem a função de favorecer a união dos fiéis, de criar um clima festivo e de introduzir o povo no mistério ou festa que ali está sendo celebrada. Por fim, o canto de entrada acompanha a procissão de entrada do celebrante e dos seus ministros.
Durante o canto de entrada, o celebrante, aquele que preside a missa, acompanhado dos ministros, dos acólitos, dirige-se para o altar. Lá no altar ele faz uma inclinação profunda e depois beija o altar. Veja, este beijo no altar tem um endereço. Não é propriamente beijar o mármore ou a madeira com que é feito, estruturado o altar. Mas o beijo é endereçado para Cristo, que é o centro de todas as coisas e é o centro da nossa piedade. Por isso a procissão de entrada deve ser solene. Ela tem que passar no meio do povo, especialmente nos dias de festas da igreja. Neste momento, aquele que preside a celebração faz o sinal da cruz e toda a assembleia o acompanha dizendo ao final o amém. Veja, a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem um sentido bíblico. Não quer dizer apenas o nome como para nós ocidentais. Nome no sentido bíblico quer dizer a própria pessoa. Isso significa dizer que nós iniciamos a missa colocando a nossa vida e toda a ação que acontece nas mãos da Santíssima Trindade. Logo depois acontece o diálogo do celebrante com o povo. Estabelece ali uma comunicação inicial, criando um elo de comunhão. Pela saudação, o celebrante significa a assembleia, a presença do Senhor no meio do seu povo. A resposta de reconhecimento dessa presença é dada então. E o diálogo simboliza o mistério da igreja reunida e vem atualizar o encontro de Cristo com o seu povo. Logo depois da procissão de entrada, do beijo no altar, do sinal da cruz, da acolhida por parte do celebrante, há uma preparação penitencial. Veja, os fiéis unidos pelos cantos e diálogos estão conscientes de sua reunião com Cristo e de sua presença na Assembleia. Então eles confessam que são pecadores e se reconciliam entre si e com Deus. É por isso que existe uma fórmula quando o ato penitencial ele é rezado, não é? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Há ali, então, uma reconciliação entre a pessoa, a alma e Deus, a pessoa, a alma e os demais que se encontram ali naquela assembleia. E uma vez perdoados, não é? O homem se predispõe, a alma se predispõe, então, a cantar a Deus. E aí vem o canto do glória. O que é o canto do glória? É o hino pelo qual a igreja louva, agradece e suplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meus queridos, o canto do glória é um hino antiquíssimo e muito venerado pela igreja, pelo qual a própria igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro, e é cantado pela Assembleia dos Fiéis e por todo o povo, que alterna com o grupo de cantores, ou pelo próprio grupo de cantores, coros diferentes de louvores a Deus. Se o Glória não for cantado, ele pode ser recitado por todos, juntos ou de forma alternada também. O canto do Glória é cantado ou recitado aos domingos, exceto no tempo do Advento e na Quaresma, mas nas solenidades e festas, e ainda em celebrações especiais mais solenes, ele sempre deverá ser cantado ou recitado. Na sequência do Glória, nós temos a oração do dia, ou a chamada oração coleta. O celebrante, em nome de toda a igreja reunida, se dirige a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Há sempre uma oração própria do dia para cada momento litúrgico, conforme estabelece o próprio missal romano, cuja a versão da língua portuguesa para o Brasil foi aprovado pela Comissão Episcopal dos Textos Litúrgicos da CNBB no dia 25 de setembro de 1991. A oração da coleta exprime a índole da celebração e dirige pelas palavras do celebrante uma súplica a Deus Pai por Cristo,
no Espírito Santo. Aqui todos os fiéis oram em silêncio por algum tempo. No fim da oração, a assembleia aclama com um amém. Em seguida, todos sentam-se para ouvir a segunda parte da Santa Missa, que ela é composta pela liturgia da palavra. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Se você gostou, não se esqueça, dê o seu like, deixe o seu comentário, faça aqui a sua pergunta, nós lhes responderemos. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E nós nos encontramos muito em breve. Até lá, Deus te abençoe.